Gente, então, respeitando aí a pontualidade britânica, né, de todos, né, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso encontro do Despertar Financeiro. Esse é um encontro que a gente promove aí uma vez por mês, trazendo sempre algum convidado que sabe muito mais do que eu para poder passar algum conhecimento para vocês. Eu sei que tem alguns aí que estão fazendo a minha mentoria, né? A gente teve aí a aula 5 hoje. Então tem um pessoal que já me encontrou de manhã e está encontrando agora de novo. Dei toda a liberdade também para o Thiago poder falar um pouco, porque ele vai ter a mentoria dele e um encontro mais denso e mais completo do que ele vai entregar hoje aqui de conhecimento para vocês. O Thiago também que está lançando o segundo livro dele, o Checkmate 2, o primeiro, né, o quarto livro, né, mas o segundo do Checkmate, né? O primeiro eu li, foi um dos livros em que eu mais aprendi, recomendei para todo mundo do meu time. Já indiquei o segundo livro dele, né? Estava na pré-venda até agora, acho que a pré-venda está esgotada e deve lançar quando, Tiagão? Agora já está em impressão, cara. Então deve ficar pronta aí nos próximos 20, 30 dias no máximo. Já está com cheirinho de novo aí. E aí, faça por favor a gentileza de me enviar o link quando estiver disponível, que eu faço questão de poder divulgar para todas essas pessoas Claro, aqui do nosso grupo. Então o maior temos aí prazer. já 34 pessoas na sala e o show é seu. Seja muito bem-vindo, Maravilha. muito obrigado pela presença aqui com todos nós. Pô, eu que agradeço. Estou falando aqui para 34 pessoas, não é isso? Então agradeço a todos vocês. Eu estou aqui com duas telas bem grandes, então estou olhando o rostinho de todo mundo. Se você puder deixar ligado aí, eu agradeço, porque é uma forma de eu saber, né, se está agradando ou não. E eu agradeço, Felipe, pelo espaço, pelo convite, né? Não sabia desse grupo, né? Que você tem aí, que tem mais gente no grupo que é habitante em muita cidade aí do Brasil, né? Então, é muito legal de ver aí esse tipo de conexão. Tô vendo que a Bianca também está aí, a gente conversou essa semana também, né? Já conheço de longa data. E é um prazer enorme para falar com vocês. O objetivo aqui mesmo é bater um papo aí nesses 45 minutos aproximadamente e deixar aí para a gente trocar pergunta e resposta. Quem não me conhece, né, para as pessoas que não me conhecem, tem 18 anos que eu trabalho nesse mercado. Eu comecei a minha vida, a verdade, ao contrário. Eu comecei fora do Brasil e em 2010 eu voltei a morar no Brasil. E uma das coisas que me chamou a atenção de estar voltando aqui para o nosso país foi exatamente a possibilidade e o tamanho de um mercado e que a gente tinha um produto que era pouco utilizado, né? Ele era pouco utilizado, mas ele é muito utilizado lá fora e tem uma oportunidade enorme aqui no nosso país para trabalhar, que é o seguro de sucessão. Então, há 18 anos eu atuo exatamente com isso, e há 16 anos de forma bem mais profunda aqui no Brasil. E cada ano que passa a gente vai melhorando, né? É igual a bicicleta, né? Você aprende a andar com as rodinhas, vai tirando, vai surgindo. Então, dos livros, quem não conhece ainda, o primeiro livro que eu lancei foi esse aqui, o Checkmate, que é o Descomplicando a Sucessão. E o objetivo é descomplicar mesmo, gente. Eu acredito muito que quanto mais palatável você entrega a informação para o seu cliente, né, para o nosso cliente final, melhor é, né? Você vai ser muito mais assertivo. A gente vai ter muito mais assertibilidade para entregar. E falar o óbvio de uma maneira fácil é o mais difícil. Por quê? Nós temos aí uma atividade que ela é cheia de regras, cheia de uma série de tecnicidade. E entregar essa tecnicidade de uma maneira que uma criança possa entender, ou uma pessoa muito bem instruída e que entenda do mercado possa entender, é o mais difícil, né? É o mais complicado. E é isso que eu aprendi lá na MDRT, é exatamente esse gancho. Explicar o simples, né? O difícil de uma maneira simples e óbvia. E todo mundo aqui, né? Apesar de eu ser mineiro, né? Pelo meu sotaque importado, todos vocês aqui, a gente é bom de papo, né? Nós gostamos de uma prosa. A gente gosta de falar. E muitas vezes da reunião a gente mais fala do que escuta. E o exercício principal para essa atividade nossa é aprender a escutar muito mais
e do que a falar. E aí eu criei o Checkmate, o Descomplicando a Sucessão, exatamente por isso. De uma maneira que uma pessoa de qualquer camada, seja advogado, contador, o cliente final, nós corretores, todo mundo possa entender. E ali eu fui usando exemplos do cotidiano. Então eu fui explicando, por exemplo, a lei facta de comunicabilidade entre os países. Eu utilizei lá a Varmécia da Praça é Nossa, né? Eu expliquei o seguro igual como parente do MacGyver, né? Com uma borracha, um clipe, ele faz uma bomba nuclear. A gente também consegue fazer isso. E o nosso produto, ele tem uma maleabilidade técnica muito grande. Nós conseguimos tangenciar e me mover por vários setores. O setor jurídico, o setor tributário, o setor fiscal e das relações interpessoais e societárias. Isso ninguém consegue fazer. E o nosso produto consegue fazer. E eu acho que de 2019, quando eu lancei esse livro, né, para cá, até ontem, por conta do histórico que eu tive que mandar para a Biblioteca Nacional, são 25.386 cópias do Checkmate vendidas, né, comercializadas. E isso é muito legal, porque quanto mais se falar disso, mais difundido. E o Checkmate, na época, quando eu lancei, ele foi o primeiro livro da literatura brasileira a falar do seguro na sucessão. Até então a gente não tinha nada parecido com isso. E aí o que que aconteceu? Logo em seguida teve um projeto do Alberto, né, junto com mais quatro pessoas, que é o Rogerinho, o Josusmar, o Igor lá de Portugal. Nós cinco nos reunimos, né, e cada um falou de uma parte e eu acabei falando daquilo que eu sei fazer, que é a sucessão. E eu acho que esse grupo que vocês fazem parte, que é aprimoramento de conhecimento, ele é muito importante. Por quê? Quanto mais eu afiar o meu machado, mais preparado eu estou para as mais variadas situações de clientes. Ao longo do lançamento do Checkmate até a data de hoje, foram surgindo situações onde eu não tinha visto quando eu lancei o livro e que poderia caber. Houve mudança tributária, opa, cabe ali também e assim por diante. E muitos dos nossos colegas só querem o quê? Efeito papagaio, né? E escuta, repete e ó, o filtro vai lá para cá do chapéu. Então, o que que acontece? Muita gente quer as coisas mastigadas, mas poucos estão dispostos a queimar fosfato, a entender como a gente consegue colocar. E eu acho que o que separa um profissional que tem um certo destaque no mercado para um profissional que não tem, não é o produto, e sim a forma que ele aplica. Também não adianta eu ser uma biblioteca de conhecimento e não ter vendido uma Capolis. A gente está cheio de blogueiro no Instagram que é ótimo de fazer frase pré-fabricada, de botar um monte de coisa, o cara nunca bateu uma pastinha na vida, nunca pagou um sinistro, mas ele é ótimo de frase pronta. Não adianta você ser uma biblioteca, né? Um museu de grandes novidades, você não tem mão na massa. Você não tem aplicabilidade, você não vive daquilo. Vai chegar uma hora que a imagem ela vai distanciar da prática do conteúdo. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse nosso mercado também, porque todo mundo é lindo, bonito, maravilhoso, bem-sucedido, enfim. E a realidade ela é bem diferente. Agora, eu não tenho que ser o melhor para o meu colega, eu tenho que ser melhor para o meu cliente, que bota dinheiro no meu bolso. Eu tenho que ser ético no mercado, mas eu tenho que ser eficaz para o meu cliente. E é isso que separa, porque numa reunião dessa, eu consigo ganhar o cliente exatamente por expor esse conhecimento. Então, quando a gente alinha o conhecimento com a prática, poxa, a ferramenta ela fica pronta, né? E por fim saiu a bússola dos porquês, que na verdade ele virou bússola por conta disso. A turma ali o checkmate, mas qual pergunta eu uso, para onde eu vou? Aí eu falei, e foi até provocação do Rogerinho, na verdade, na época, eu falei, cara, eu lembro que foi umas 8 horas da noite, eu tava voltando para o Brasil, eu tava fora do Brasil, e aí eu estava voltando e aí eu cheguei no aeroporto 1 e pouco da manhã. E aí eu consegui fazer 200 perguntas para a área física, para a questão de governança, para a questão jurídica, mas todas envolvendo o quê? O seguro na sucessão. Porque a sucessão, ela não é só de negócios, né? E é o que eu sempre falo, para todos os lugares que eu vou, cara, independente do tamanho de CNPJ, todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa de uma sucessão. O nosso trabalho é equalizar o tamanho do zero. Eu consigo fazer uma apólice de R$ 50.000 de capital segurado para o seu Zé
dono de uma quitanda no bairro mais humilde do Brasil, no estado mais humilde do Brasil, porque aqueles R$ 50.000 muda a vida dele se ele morrer. E eu consigo fazer também para o seu Zé uma apólice de 50 milhões, 100 milhões de reais, que é o maior distribuidor de hortifrutos do país, etc. Que qual que foi o nosso trabalho para o mesmo Zé ou para o Zé diferente? A equalização do zero. O instrumento é o mesmo, eu só equalizo o zero da maneira correta. E a primeira coisa que eu coloco, poxa, a gente tem que entender que o cliente nosso, ele não é um cifrão, ele é uma pessoa. E a primeira pergunta que eu faço para todo cliente meu, ou todo cliente potencial, todo mundo que cola, né? Cara, como é que você fez para chegar até aqui? Independente se ele começou ontem. Todo mundo cola nessa pessoa, todo mundo cola nessa pessoa para como é que fala? Para querer fazer negócio. Ou você acha que vocês são os únicos inteligentes da sua cidade, do seu lugar, que resolveram abordar o cara mais bem-sucedido que vocês conhecem? Todo dia tem alguém catando um cara pelo braço desse, tentando aproximar. E o que vai distanciar e que vai fazer essa proximidade de conexão é exatamente o que você tem para entregar para essa pessoa. Conhecimento com resultado prático. E aí, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente aprimora, na reunião, na pergunta e resposta, você já tem aonde desenvolver o caminho, né? E o que que acontece? Poxa, peraí, eu tenho então eu tenho uma capacidade. Eu tô vendo até, Felipe, você tá botando na Amazon, não tem mais nada lá na Amazon mais, tá? Tá tudo fora, tá Putz. na Uiclep. Uiaclep. Ah, Tô vendo lá. o, Se tiver na Amazon, é os o, fu- falsificados que eles estão vendendo, que até cópia do Checkmate eu já vi já. eu vou entrar lá na Wiclap. O É na fundador da Uiclep, tá lá. Wiclap é um grande amigo meu, Roberto Saad. Você falou, você Trabalhamos comentou, juntos. né? Puta, o cara anota 1000, assim. E aí eles que Eu vi. compraram o direito agora desse último. Eu vou caçar aqui o link da Wiclap e eu mando aqui pro pessoal. Tem Aguenta lá aí. Thiago Melo, Uiclep, acha lá esses dois. O da Amazon tem é o The Big Players. Então, quando você fica com a mente aberta, é igual o nosso cliente do seguro tradicional, né? Quando ele está contando, você já sabe se ele vai precisar de doenças graves, você já sabe se ele vai precisar da parte previdenciária, você já sabe aonde que o consórcio vai entrar, enfim, da área que você trabalha, né? Agora, qual que é a grande diferença? Eu preciso me aprimorar. E o que eu vejo mais, e é legal o que vocês estão fazendo aqui, o que a MDRT ela sempre prega, né? E eu gosto muito de citar a MDRT na questão, porque ela é o marco ainda, até hoje, de grande desenvolvimento da minha atividade. Porque eu estou conversando com colegas de qualquer lugar do mundo. Hoje, por exemplo, teve uma reunião com o pessoal do México. Eles estavam mostrando métodos de abordagem lá no México. Aí sabe o que a gente vê? Que na vida a gente só troca de lagoa. O sapo é igual para todo mundo. Todo mundo tem problema do cliente não atender, o cara não sabe se pelo WhatsApp ele incomoda ou não, os horários, os gatilhos. Então isso é muito legal. Agora, o que que me aprimora ali? Deu a entender que tem um colega muito especialista e que teve uma visão na qual eu não tive daquele produto. E aí eu vou aprimorando, e aí eu vou escrevendo. Tanto que esse livro agora atual, o Checkmate 2, ele já está com 250 páginas. Eu vou esperar a impressão agora. São 250 páginas. Então, assim, por quê? Houve uma necessidade maior. E eu quis colocar nele a aplicabilidade jurídica, tributária, contábil e a ótica de seguro. Porque eu tenho uma empresa hoje que eu faço 360 para o meu cliente, mas ele não entra na porta da minha empresa se ele não começar pela apólice de seguro. Por quê? Adianta eu mexer no contrato social desse cara e ele morrer no meio do caminho? Não. Adianta eu mexer na integralização da hold dele, que pode demorar rápido, vamos lá, 6 meses, e esse cara dá um piripaque no meio do caminho. E eu tive essa experiência, eu senti essa experiência em mãos, que foi na pandemia. Eram uns clientes do Nordeste e o meu cliente suicidou na pandemia. Só que ele era o maior cotista. Se não fosse pela pólice que foi feita antes dele começar, tudo que tinha sido feito ia amassar e aquilo ali ia gerar um embrólio danado. Então eu consegui entregar com 2 anos tudo pronto. Porque como envolve suicídio, compra, etc., os acordos não estavam prontos. Mas sabe o que que tinha pronto? Dinheiro na mão. Todo mundo ficou bonzinho, ninguém levantou a mão, por quê? Né, a gente tinha uma presidenta que era uma poeta, né, nesse sentido, né? Ela falava o quê? Quem perdeu ou ganhar, todo mundo ganha. E é exatamente isso mesmo.
as relações societárias, familiares, patrimoniais, independente que esfera, é todo mundo sentado numa mesa saber o seguinte: se eu perder nesse jogo aqui, eu vou sair com dinheiro no bolso. O que fica fala assim: nossa, eu tô tranquilo, porque o dinheiro que vai ser movimentado não é do meu bolso, é da seguradora. Então, eu faço a precificação de risco. O Checkmate 2 ainda não entrou na editora, tá, gente? Ele deve entrar, vai ter anúncio aí, eu mando para o Felipe, tudo, mas ainda não. É porque teve uma pré-venda dele, um evento do Minha Vida Protegida, e eu fiz ali numa semana, mas ela já está encerrada, tá? Mas aí tem coisa boa para vocês aí no final, né, Felipe? Então tá tranquilo. Então, o que que acontece nesse sentido? Eu preciso entender que a gente tem um instrumento que vai conversar com a realidade do mercado. Brasil é um país onde se constrói muito patrimônio, mas se perde muito patrimônio na associação. E por questões óbvias. Se a gente tem hoje 90% das empresas brasileiras que são empresas familiares, 30% só dessas empresas chegam à segunda geração, menos de 15% vão chegar à terceira. Dois motivos são os principais. Primeiro, morrer no Brasil custa caro, imposto. Tem cliente meu, por exemplo, eu faço operação de offshore, né? Não do offshore, seguro offshore, né? Eu vendo, quando eu preciso fazer seguro internacional, eu vendo direto lá no país de origem. Mas quando eu estou falando da operação offshore, é de estrutura mesmo, abrir uma pessoa jurídica, vamos colocar assim, fora do país. A estrutura de offshore para conversar aqui dentro do Brasil, eu vou precisar pagar imposto. E o que mais se vende para o cliente é aquele negócio: você nunca mais vai pagar imposto na vida com o que eu fiz. E muitos dos nossos colegas, quando iniciam uma reunião com um cara desse, né, a gente dá uma desanimada, né, na hora que escuta o cara fala assim: eu tenho hold, eu tenho offshore, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Não vai ter digital ainda, ô Rodrigo. Tem que ser o papel, como os maias faziam, sabe? Lendo papelzinho e tal. Por enquanto não vai ter digital não, tá? Só Uma tem do dúvida que Checkmate tá 1 todo tem mundo digital. perguntando também aí, Tiagão, até o pessoal que falou, cara, eu preciso ler o 1 para ler o 2. Se eu ler o 2 é suficiente, eu tenho que ler o 1 também. O que que você pensa sobre isso? O meu é igual, eu fiz igual De Volta para o Futuro. Você pode assistir a última temporada, o último filme, o primeiro ou o segundo, eles vão fazer sentido, um para o outro. Porque eu vou recapitulando, tá? Não tem que comprar o um para ler o dois. Óbvio que você tiver um em mãos. E o dois vocês vão entender uma evolução. Mas se pegar só o dois, eu vou ter uma ideia, pegar um, entendeu? O objetivo é ele para que ele seja atemporal. O dois ele está mais fresco, porque a gente está falando das novas BS, dos impostos e assim por diante. Mas lá no um eu trabalho mais uma questão de conceito e explicando o papel de seguro. No 2, além de fazer isso, eu dou uma densidade maior ali, principalmente nos exemplos, tá? Nos exemplos e nas pontuações de uma série de dores que o empresário tem, que a pessoa física que tem patrimônio tem, tá? Independente do tamanho desse patrimônio. Mostrar a resolução e o papel do seguro ali nas suas mais camadas variadas. Um seguro whole life, um seguro temporário. Então eu escrevo tudo isso ali aonde que eu acho, na minha visão, o papel de cada um, tá? Então, o que que acontece? A gente pegar um país que o grande problema acessório dele, primeiro, eu preciso de dinheiro para pagar imposto. Eu estou com uma situação real, eu acho que eu falei isso no dia da MVP. Eu perdi na quarta-feira de cinzas aqui uma família de cliente meu, onde que o único sócio que sobreviveu ficou em Belo Horizonte para passar o carnaval. Os outros quatro sócios, que são da mesma família, empresas não são familiares, 90%. Então eu tinha a neta, de 9 anos, a filha de 31, não, de 31, o pai, que é o fundador do negócio, de 54 ou 55, a namorada desse pai, dentro de um carro, de uma caminhonete, né, dessas de último modelo, extremamente seguras, e que faleceram carbonizados num acidente na volta do carnaval. Essa empresa tem uma dívida de mais de 3 milhões com o Pronamp. A dívida não é do CPF, é do CNPJ. Não quero saber. Imposto não sofre luto. Imposto não cobra luto. Imposto pede liquidez. Essa é uma grande diferença. E significa muita coisa.
O problema não está em construir riqueza, está em manter esse patrimônio que ele viva ao longo dessas gerações. Se não fosse pela questão sucessória, o filho hoje, e é um filho, e é o mais novo, é o caçula, o cara tem 23 anos. Ele tem uma experiência porque ele foi criado debaixo do balcão, mas ele não tem experiência administrativa. Ele não tem tantos bons contatos com os maiores clientes, porque é uma empresa do segmento automotivo. Só que o que a gente fez na sucessão? Na ausência plena do pai, que é o grande cabeça, e como mineiro é muito concentrador, na verdade, o brasileiro tem muito disso, de concentrar as decisões dentro de um só. E o brasileiro tem um péssimo hábito de botar todo mundo na empresa viajando junto. Tanto que nos meus acordos de acionistas eu proíbo que seja realizado isso, ou que seja fracionado. Mas pergunte se alguém presta atenção. Porque isso está no nosso dia a dia. Parece que é frescura, né? Quando a gente vê lá, igual o Queen, né? Quando o Queen, cada um viajava num avião. Na verdade, eles tinham que rezar para o Fred Mercury morrer, porque o guitarrista eu repõe, o baterista eu repõe. Então, a empresa é a mesma coisa, perdeu o vocalista. E o que que acontece? A empresa está viva. CNPJ não morre. CNPJ não perece. CPF perece. E aí, como é que eu faço? Para onde que eu vou? Qual foi o primeiro dinheiro que entrou 3 dias após o falecimento? 3 dias exatos. Foi o dinheiro da sucessão, da apólice sucessória. E aonde que ela entrou? No caixa da empresa. O que que se fez com isso? Primeiro, criou uma reserva de caixa para pagar a folha de pagamento dos empregados. Porque quem que era o cara que tinha as senhas do banco? O pai. O que que eu tenho que fazer? Entrar com um pedido judicial, tarará. Sabe quando que foi liberado judicialmente para o espólio para ser movimentado? Nossa, quarta-feira de cinza, um pouquinho antes do evento do MVP. Ou seja, eu estou falando aí de quase um mês depois. Pergunta se uma empresa consegue sobreviver um mês gerando despesa e só com o dinheiro em caixa que tem ali para pagar no cartão. Não tem jeito. E aí o dinheiro da apólice foi concentrado para a seguinte forma: primeiro, liquidou todas as cotas, pagou todos os tributos, o único sócio sobrevivente passou a ser dono de 100% da organização. Outra, aqueles sócios minoritários, eu consegui ainda fazer uma dissolução de cota. Como eu não tenho mais, a única que seria herdeira faleceu também no acidente, então ficou concentrado para ele. Eu diminuí a carga de imposto. Mas adivinha por quanto que o governo avaliou a cota de cada um? Pelo valor que o contador registrou ou pelo valor de venda? Valor de venda. Essa regra está ativa desde o dia 13 de janeiro desse ano, homologada pelo presidente. Inclusive, eu esperei lá, né? Ele fazer a assinatura dele na digital. Na hora que sacramentou isso, eu pude fazer o lançamento do livro. Porque isso é uma coisa muito importante. Tem cliente que acha que, mas eu consigo vender pelo valor, eu registrei ali e tal. Não temos mais. Inclusive, nessa semana passada, eu não sei se vocês têm o hábito de consultar o informe da Receita, etc. Saiu uma matéria, na verdade, um informativo da Receita e um exemplo de um caso aonde o empresário já foi atuado por colocar as despesas pessoais dentro da PJ, para evitar o quê? Pagamento da distribuição de dividendos, etc. Fez da maneira errada, Juninho. Então eu tenho que entender que a Receita no momento do luto, ela não está nem aí para a família. E o maior problema é que eu tenho pessoas sentadas numa caixa d'água morrendo de sede. O que que é isso? O cara às vezes tem muito patrimônio imobilizado, seja através de cotas ou terras mesmo. Mas ele não tem a liquidez rápida para fazer essa família cessar. Metade do dinheiro ficou no caixa da empresa. Sabe o que a gente vai fazer com esse metade do dinheiro que ficou no caixa da empresa? Eu vou contratar agora um gestor profissional para conduzir o negócio, para auxiliar o sócio que sobreviveu. Esse cara que a gente está contratando, ele é diretor de uma grande empresa aqui no estado. Eu estou pagando mais salário do que ele ganha nessa empresa grande, com bônus, com tudo. Mas por quê? Porque eu tenho caixa. Olha que tranquilidade. Esse menino vai ter aqui um tutor para terminar de moldar ele até ele falar assim: agora eu posso andar sozinho. Me digam, senhores, que instrumento é capaz de fazer isso? Só a Apólice Seguro de Vida. Você pode ter o melhor contador do mundo, você pode ter o melhor advogado, o melhor tributarista, o melhor que for. Ninguém entrega o cheque. Ninguém entrega. Eu tive hoje uma bela de uma reunião e a gente acha que é, né? Todo mundo fica pensando, e não cai nessa também não, tá? Se vocês conhecerem alguém do grupo, ou algum colega que fala que arrebenta nas reuniões, que ele é 100% assertivo, eu só trabalho com público de altíssima renda, mentira! Mentira!
Mas mentira das grandes. Mentira das grandes. E possivelmente, se ele trabalha assim, ele está morrendo de fome, inclusive. Tá? O que que acontece? Eu estava na reunião hoje pela manhã com um cliente, né? Sai, depois sai. Eu estava com um cliente de manhã que o contador dele é o que me barrou para dar prosseguimento. Qual que foi a argumentação do contador? É muito caro essas apólices. Tá muito caro. E aí o que que eu fiz? Eu sempre peço que o contador participe. E aí eu falei assim, você acha que tá caro mesmo? E eu sou contador também de formação. Uma das minhas formações é contabilidade. Eu falei, então faz o seguinte. E eles estavam na mesma um do outro. Outra coisa muito importante é nós não somos indenizados, pagos, né? Para ficar elogiando o cliente, não, tá? O médico não pode te esconder que você tem um câncer. Ele tem que te falar, olha, se você continuar assim, você vai morrer tão cedo. Se você fizer isso, então é a mesma coisa no nosso caso. Eu falei, faz o seguinte, então, ô fulano, pega esse papel que está aqui, assina, que no dia que acontecer isso, você vai tirar do seu resultado, do seu dinheiro. Você deve ter um patrimônio muito maior do que os valores da apólice para garantir isso e dar esse tipo de instrução para o seu patrão. Aí o cara falou, não, mas não é bem assim. Eu falei, não, eu não trabalho com achismo, eu trabalho com número. Agora, qual que é mais barato? É o custo da manutenção ou de vocês começarem do zero? Porque, inclusive, você vai perder seu emprego como contador. Resumo da ópera. Acabou a reunião e, fora isso, nós tivemos ainda uma troca de elogios de forma elegante. Acabou a reunião, o dono da empresa pediu o quê? Que todo o processo eu fizesse além da parte contábil. Então, o grande objetivo aqui não é ficar brigando com ninguém, mas é mostrar o seguinte: contra números não há argumento. Contra resultado. Então, assim, a pólice é cara? É cara não, é o tamanho do patrimônio. Ela seria mais barata se você tivesse menos patrimônio. Eu não vendo preço para o cliente nesse sentido. Eu tenho que entregar a solução, né? E faço holding, faço todo o processo. Não, faço processo de ponta a ponta. Mas não vivo só fazendo holding. Tem cliente que não precisa de holding. Holding não é para todo mundo, principalmente nessas questões tributárias. Eu tenho que entender de patrimônio líquido. Todo mundo quer a fatia do bolo, mas ninguém quer cortar. Na hora que a gente está falando de patrimônios, eu tenho que entender qual que é a constituição desse patrimônio, como é que é o contexto familiar desse cara, para onde que vai, né? O que que se faz. Cada momento exige uma questão. Então, o objetivo principal, olha o que acontece, faço contábil, faço tudo que você imaginar. Agora eu vou desse cliente, eu vou fazer a parte contábil e a parte das apólices. Por que a parte contábil? Esse cara não precisa de hold, ele já tem uma estrutura de pessoa jurídica para uma operação muito específica. Para que que eu vou criar uma complicação a mais para ele? E sabe o que geralmente os advogados fazem? E aí é onde o cara perde? Ele pega o patrimônio do cliente e aplica aquela bendita da tabela da OAB. Eu não sou advogado. Eu vou falar com ele, cara, para fazer isso eu preciso de tantas horas, que eu vou mandar para o meu corpo jurídico para calcular quantas horas. Eu prefiro cobrar pela consulta do que achar que o cliente é uma laranja. E isso vale para o nosso trabalho. Aí o cliente ó, eu vou vender tudo que eu posso para ele um pouco mais. Mas o que você está vendendo, você faria se você estivesse no lugar? Então, eu não entendo, enxergo um cliente como um cifrão, enxergo ele como, porra, é um cara que demorou para construir o que tem. Muitas vezes o cara tem mais apreço ao patrimônio, ou à empresa dele, do que a família. Ou ele só tem o que tem por conta da família. Sempre há um porquê, sempre há uma razão nesse caso. Porque eu falo com o meu cliente, olha, se tudo der errado na nossa vida, eu vou estar com você no mínimo 10 anos. Eu não estou com você para ficar 2 anos ou te vender um negócio e sumir. Vender é muito fácil, receber é difícil. Vender, nossa senhora, sair igual doido aí, metendo a apólice aí para cima e para baixo é fácil demais. Faz essas apólices durarem por o período que tem que ser, entende? Então, assim, o nosso trabalho é muito sério, porque, ó, um bom contador, ele pode fazer a empresa voar, como ele pode quebrar a empresa. Um bom corretor de seguros, ele pode salvar uma geração de família, ou ele pode literalmente arrebentar com um cliente. É vender uma apólice tipo, sei lá, de doenças graves para um cara que não podia ter. Ou deixar de colocar na apólice porque ia dar mais trabalho para emitir ela.
E aí esse cara te liga, ó, eu tô com isso. Ih, não te cubro. Eu tô com uma situação dessa, inclusive, dessa semana, que a esposa do cliente que me procurou. E aí eu falo, deixa eu ver o que tem. E eles não são meus clientes, tá? Eu falo, olha, o que você tem é uma apólice, a seguradora assim, assim, assado, mas não tem nada a ver com a seguradora. Eu tenho que entender o que o cara construiu fez. E o que ele prometeu para essa cliente? Portabilidade securitária. Vocês conhecem isso? Ele fez o quê? Bateu meta. E aonde que está esse cara? Dentro do banco. E eu não estou falando mal do gerente, não, tá? Porque tem gerentes bons, tem corretores bons, mas tem muita gente vagabunda. Em todas as áreas. Na política, até lá embaixo. Então, quando o cliente entende que, por mais que ele, vamos lá, que o prêmio da pólice é mais substancial em relação ao usual, ele entende que está fazendo um bom negócio. O nosso cliente precisa entender que ele está fazendo um bom negócio. E essa falta de planejamento, você pensar que mais de 80% das famílias brasileiras não possuem nenhum planejamento de sucessão, dos mais simples aos mais complexos. Olha agora, Estênio Garcia está brigando pela única casa que sobrou. Alguma dúvida que esse cara fez dinheiro para dar com pau ao longo da vida dele? E alguma certeza que foi gasto da maneira errada? Aí sabe o que aconselharam ele? Faz usufruto, já dou o patrimônio para suas filhas. Você vai fugir do imposto, tá lá, brigando na justiça para tentar reaver um patrimônio que está alugado para que ele receba o aluguel. Usufruto resolve? Não. Hold resolve? Não. Agora, uma combinação de instrumentos resolve. É igual o carro. Antigamente o carro não tinha lá o freio tambor, depois virou um freio ABS, depois o cinto de três pontas, depois o airbag. Sucessão, hold, são ferramentas. Quanto mais ferramentas eu combinar de maneira efetiva, melhor. Agora, eu não preciso levar uma camisa GG para um cliente que precisa de P, ou um cliente que é P, eu entregar um negócio menor. O maior medo que eu sempre tive, desde quando eu comecei no mercado securitário, é o seguinte, cara, se esse cara me ligar amanhã pedindo indenização e eu falar que esse valor de indenização é X, primeiro, ele vai ter direito de receber? Segundo, isso aqui vai mudar a vida dele? Eu não tenho pudor nenhum de falar para o cliente, cara, então não faça. Você não precisa fazer seguro. Você quer fazer um negócio de 100, 200, eu vou vender um negócio para você de 60, 100 reais, exemplo, tá? Ou disso que você está me pedindo aqui, você precisa muito mais do que isso. Agora, há situações que eu mostro para o cliente. Você quer resolver 100% do problema, 80 ou 50, aí é diferente. Ele sabe aonde que ele está entrando, ele sabe até onde que ele vai. Inclusive, eu estou educando ele que ele está no desconforto nesse nosso relacionamento de saber que precisa de mais. Então, essa é a diferença. E aí, se a gente pensar, né, durante esse tempo, poxa, ó, patrimônio quando trava dá problema, as contas continuam chegando, o imposto precisa ser pago. Eu falo para todo cliente meu, ó, o tempo que deveria proteger a família se torna o tempo que pressiona a família. O cara fica pressionado porque o relógio vai mudando. Tem uma resolução agora que você não precisa mais pagar as custas de inventário de forma inicial, beleza? Pode seguir, mas de novo, e o imposto vai ficar aumentando de uma maneira que eu vou dever tanto que ele concorre ao meu patrimônio. Aí entra lá no artigo 1797 do Código Civil, que fala exatamente que ele vai concorrer até a totalidade do patrimônio. Aí aquele cara não consegue vender, aquele cara não consegue gerar renda de aluguel de maneira correta. Hoje não dá mais para receber aluguel por baixo dos panos. A partir desse ano para frente acabou. Nós temos as IBSs, né? Que é aliás, a CBS, que é o CPF do imobiliário, que vai fazer cruzamento, que vai cruzar com o negócio, que vai cruzar com o cartão de crédito desse cara. Muitas das vezes eu pego lá, mas eu tenho uma apólice de seguro aqui da empresa National, tá, tararara, feita aqui no Brasil, que eu pago em dólar e ganho em dólar. Eu falei, nossa, mas é lindo. Me conta uma coisa: quem é que da sua família fala inglês bem? Aliás, você nem precisa falar inglês, você precisa falar espanhol, porque isso aqui está em paraíso fiscal, não está respondendo para a origem. Agora, a outra, você declara o que você faz na outra ponta. Então, tem uma série de coisas, nem tudo é para todo mundo. E o pessoal vende a bendita da Hold, bendita de uma série de soluções, como se fosse o unicórnio encantado. E aí aquela máxima, né? Todo dia são um bobo de casa e um esperto. Quando eles encontram, faz negócio. O grande problema desse nosso mercado é exatamente que
Eu só descubro que algumas coisas não funcionam na hora que eu mais preciso. Pega esse caso do Banco Master. Alguma dúvida que esses grandes players indicaram, mas para dar com pau, porque a comissão era ruim em relação aos outros produtos? Agora vai lá falar para o seu cliente. Ih, só te cubre até 250 mil. E agora, com tudo que está acontecendo, nem o FGC é uma garantia plena. Aí eu vou falar que a hold blinda. Inclusive, viu, gente? Vocês estão num grupo muito top de elite aí do Felipe aí. Pelo amor de Jesus, vamos entrar nessa campanha. Tirem do Instagram, de qualquer coisa de vocês, a tal da palavra blindagem. Se não for para trabalhar com carro blindado, vocês tirem isso. Não existe blindagem de nada. O que existe é uma série de combinações que dificultam o acesso ao patrimônio, dificultam uma série de coisas. Blindar, blindar? Olha o país que nós estamos. Ramo de burocracia 178. Decisões jurídicas são contornadas na velocidade da luz. Principalmente quando eu tenho, às vezes, muito, né? O juiz, ele é réu, vítima e ele que assina tudo. A interpretação jurídica da nossa lei hoje, ela é muito volátil. Sabe qual é o instrumento que está perene desde 1988, para ser mais exato, no dia 6 de outubro de 1976? Nós não temos nenhuma modificação substancial, é a apólice de seguro de vida. E agora com a lei, né, 15.040, que foi sacramentada no dia 1º de dezembro do ano passado, mas é uma lei de 2024, ela sacramenta que a indenização securitária não pode ser utilizada para penhora, não pode ser utilizada para concorrer dívidas, porque ela tem um caráter de alimentício, substancial, de fornecimento e amparo à vida de terceiros. E aí eu estendo isso para uma série de relações. A apólice de seguro, né? Então, por exemplo, a gente quer ler muita coisa, né? Pai rico, pai pobre, não sei o que lá, mas ninguém lê condição geral, né? É um péssimo hábito. Porra, como é que eu sou um médico que eu não sei a posologia do remédio que eu ofereço? Então, lá na condição geral, eu tenho a minha regra inteira, linda, maravilhosa. Eu tenho um jogo todo esquematizado, batendo de ponta a ponta. E aí eu vou pegar exatamente aquela regra do produto que eu queira escolher para ofertar para aquele cliente e vou adequar a regra tributária, a regra legislativa. E aí eu lembro a vocês, né? Nós temos aqui hoje dentro do nosso mercado, agora com a lei nova do seguro para ser mais exato, né? O que que acontece nessa situação? A lei nova do seguro, nós temos lá o artigo 47. É a lei 4.506 de 1964. Trouxe reforço para ela. Sabe o que que ela fala? Ela fala exatamente das questões ordinárias de despesas dentro de uma empresa. Então, por exemplo, assim como está falando como que o seguro ele serve, né, para uma série de eventualidades, eu estou colocando lá também o seguinte: eu também sou responsável pelas recomendações que eu dou para o meu cliente. E existe um grau de responsabilidade tão grande no nosso caso que, dependendo da recomendação que eu passe para esse cliente, eu posso ter uma sanção administrativa. Hoje, nós somos agentes intermediadores de operações financeiras. A apólice é uma operação financeira. Então, se eu instruir meu cliente errado e der problema, nós podemos sofrer as sanções. O que que a primeira coisa que eu fiz desse cliente, né? Aliás, nem é cliente meu, né? Mas pelo menos vai ficar agora. Mas do marido, no caso, com essa doença grave, que o gerente do banco lá fez a portabilidade. Você vai pegar o CPF do seu gerente, você vai rolar seguradora, a instituição bancária, o gerente e quem mais puder. Posso trocar um. Agora, é um processo que vai demorar bastante, mas com o reforço dessa lei, ele vai ter pelo menos no mínimo dinheiro de volta do que ele pagou, ou algum tipo de indenização ali. Mas vai demorar pra caramba. E de novo, eu preciso criar isso para o meu cliente, aquilo para o meu cliente, e é assim que conversa. Por isso que o conhecimento, entender cada vez mais, coloca a gente numa posição de destaque. O instrumento que eu posso vender é o mesmo que vocês podem. O tiro em si, o sucesso que vocês têm, é a maneira que vocês estão fazendo aqui. Pô, 6h41 de uma quarta-feira, né? Então, assim,
Vocês têm a total possibilidade de, de ter ali a possibilidade de estar aprimorando aquilo que vocês fazem. Qual que é o melhor, mais fácil? É viver na escuridão da caverna, né? Ah, deixa alguém mastigar para mim, eu vou lá e eu coloco. Pediu para enviar um negócio que eu estou enviando. Eu vou lá e eu coloco. Eu vou só copiar. Só que muitas das vezes, muitos colegas nossos, a gente perde venda, perde essa questão de credibilidade quando eu gaguejo, quando eu dou uma instrução errada, aí vem outro profissional e derruba aquilo. Quantas vezes, até na questão jurídica, tem cliente meu, pô, paga uma fortuna para esses escritórios que são franquias jurídicas. Aí eu falei, ó, parabéns, você pagou pelo contrato social mais caro da sua vida, porque ele te vendeu uma hold. Mas tem um único sócio aqui dentro. Um dos princípios substanciais de uma hold é ter os sócios primários, secundários, o meu acordo de acionista falando como é que vai proceder entre gerações. Como é que eu tenho a hold de um negócio? Você tem uma PJ, com um contrato que você pagou caro pra caramba. Aonde está o advogado? Ah, não sei. Ele veio me visitar aqui, me apresentou um selo e foi embora. Eu não tenho que vender o produto na qual eu represento. Vocês são especialistas. O produto é ferramenta. É essa a diferença. Eu fico vendo muitas das vezes, né, até eu participo pouco em relação a isso, porque eu falo, desde a pandemia eu aprendi a gastar força e energia naquilo que me dá dinheiro, sabe? Mas você entra muito Instagram, muita negócio de guru, olha, renda recorrente de 20 mil, 15 mil, sem fazer nada, tá? Mentira. A pessoa mesmo antes nem isso fazia. E aí o que acontece ali? Fica criando disputas, a bandeira amarela contra a azul, a vermelha contra. Cara, seu cliente não está nem sabendo disso. E a gente perde tempo ali. Agora, o seu médico vai receitar o remédio para você de acordo com a necessidade da sua doença, de acordo com a necessidade da capacidade de pagamento e assim por diante. Esse é o nosso trabalho. E se eu gosto muito de um determinado produto, uma determinada bandeira, de uma determinada empresa, seja o que for, eu estou indicando porque aquilo eu acredito no que confia. Não tem muitas situações, tem médico que fala assim: ah, cara, eu não vou te indicar o genérico, não. Compra desse laboratório. Você fica perguntando: ah, esse safado desse médico tem treta com o laboratório aí. Pode até ter, mas eu estou confiando na capacidade técnica. O nosso cliente, ele faz negócio com a gente. A pior coisa que tem para um profissional da nossa área é quando a gente pergunta para o cliente, né? Quando ele está falando negócio de seguro, ou independente de cara tem, quem que te atende? Ah, rapaz, eu não sei não. É um menino lá do seguradora X, ou é um menino lá da empresa tal, é um menino lá da BTG, da XP, uai. O cara é tão ruim que ele não conseguiu ser marcante para o cliente dele. E aí, como é que ele quer falar de relação sucessória? E, de novo, se eu entro na vertente preço, vai acontecer o que a gente faz na nossa própria vida. Quando aparece sei lá, eu tenho um celular na Vivo e vou trocar para TIM, exemplo. Pô, eu vou economizar aqui R$ 200. Eu fico pesaroso porque eu estou abandonando a TIM. Não, eu estou trabalhando preço e está me entregando, entre aspas, a mesma coisa. E esse profissional que pauta nisso acaba perdendo. Então, assim, o que eu vejo em questão de perenidade na nossa atividade é exatamente isso. Esse negócio de falar para o cliente, não, cancela tudo que você tem aqui, vem para cá, é mesmo, ele sai do buraco e entra em outro, sai do buraco e entra em outro. Você analisou se esse cara vai voltar de novo à idade dele, se ele está com saúde, se ele está com condições, por que não complementar talvez o que ele tenha e não sair fazendo foice igual um doido? Eu vejo, tem gente que até comemora, consegui tirar o cliente de A para B, pô, bobinho demais. Tá fazendo. Você vai virar mais um, porque vai acontecer com você. E esse mercado nosso, vocês podem perceber, é igual cidade do interior, a gente se esbarra todo tempo. Em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Todo mundo sabe de alguém. Então, assim, esses pontos são primordiais porque ele vai resvalar no cliente, ele vai resvalar no advogado que vai estar tomando conta dele, no contador. Em vez de eu ficar degladiando com esses profissionais, eu faço o que muitos de vocês já fazem, né? Eu tenho esses profissionais aí como amigos, como recomendantes, como parceiros. Então, essa é a grande diferença. E o objetivo sempre é mostrar para o cara o seguinte, cara, eu tenho capilaridade para te atender. E o que eu estou te recomendando é muito bom por isso, por isso, por isso, por isso.
O que seu cliente está comprando sempre? Você é a instituição. E se você tem credibilidade, é porque você está oferecendo produtos também com credibilidade. É essa a diferença. E não há mentira boa que sustente por muito tempo, né? A gente está vendo aí cada vez mais. Então, assim, o melhor do nosso. Ninguém é uma pedra. Olha para você ver. Por que eu ia escrever 4 livros? É para achar que eu sou bonitão? Pô, porcaria nenhuma. Eu quero é difundir essa informação. Quanto mais a gente falar, quanto mais vocês falarem, quanto mais conversar, eu levo para o cliente. Olha para você ver o tanto que se fala de seguro hoje, o tanto que se fala de sucessão, de economia de imposto. Lá em 2019, 2018, era mato isso. Era meio que parecia meio intocável e era só para gente muito rica. Hoje, o cara mais simplesinho, até a pessoa com maior patrimônio, todo mundo está falando da mesma coisa. Porque é uma dor nacional. É uma dor mundial, na verdade, né? Quem trabalha aí com outros mercados fora sabe disso. Agora eu tenho duas alternativas. Eu choro vendo lenço. E nós temos um lenço bom pra caramba para fazer. Seguro de vida é o único instrumento do mercado financeiro no planeta capaz de precificar aquilo que ninguém faz. Ele precifica quanto custa uma história. Ele precifica quanto que vale o tempo que o cara demorou para construir. Ele precifica a capacidade de você saber que sua família está tranquila por gerações, ou que você não vai deixar problema, ou que você não será problema quando estiver vivo, mas tiver morte financeira, perdendo saúde. Ele consegue precificar que aquele CNPJ que veio crescendo, continue crescendo com ele ou sem ele. Que instrumento consegue fazer isso fora o seguro? Então, nós temos um baita de um produto que é muito altruísta, ele é muito comunitário, ele é muito de olhar o outro. E a gente pode alavancar por com R$ 1 de dinheiro do meu cliente, eu transformo em 1.000, 2.000, 3.000 em capital segurado. Aonde que ele encontra isso? Qual que é o nosso papel? Mostrar para o cliente exatamente essa ótica. E eu vou deixar aberto para vocês aí para, né, para perguntas e tudo. E aproveitar que tá aí todo mundo, não sei se está todos os 34 que estavam antes lá, não sei se a turma Os tá toda aí. 54. E rapaz, então cresceu, Aumentou um então o pouquinho. papo tá bom, né? Mas convidar a todos vocês, eu tinha falado com o Felipe já, parece que ele jogou até no grupo de vocês. No dia 27 de março agora, talvez seja o meu primeiro e último do ano que eu vou fazer 4 horas de imersão de uma maneira mais profunda nas questões de sucessão. Ali eu vou estar falando o seguinte: como que eu desperto a necessidade do meu cliente para pensar na sucessão? Qual que é a minha ótica de apresentar as apólices, sejam elas temporárias, vitalícias? Aonde que ela encaixa? Em quais situações? O que que eu consigo resolver do cliente do patrimônio pequenininho até o cliente do grande patrimônio? Vou tratar mais essas questões tributárias, essas BSs, o que ela impacta na somatória, na receita, e o meu cliente não sabe, e a gente tem essa operação em mãos. Então serão 4 horas aí bem bacana. Eu acabei criando isso pela demanda do evento do Minha Vida Protegida. Então, deixei lá aberto e vocês estão convidados. Eu acho que é uma oportunidade muito legal. Mesmo que você tenha lido o livro ou não, ou vai ler o livro, cara, com isso que você recebe, com essas 4 horas ali que a gente vai ter, né? Vou botar um pouquinho mais de 4, se o pessoal estiver animado, a gente vai batendo papo. Mas o objetivo principal ali é trazer com uma densidade maior o que eu estou tentando falar em 45 minutos aqui, o que eu falei em 50 minutos, 55 minutos no último evento. Mas é de uma maneira mais estruturada, mais densa e outra, com mão na massa, daquilo que eu vivo, né? Então, essa é a diferença. Então, o convite está feito para vocês aí. Quem quiser pode me mandar uma mensagem no WhatsApp ali, eu explico as instruções, passo a chave Pix lá bonitinho, e eu espero com o maior prazer. E eu falei com o Felipe, se sair desse grupo aqui mais de 10 pessoas, aliás, 10 pessoas desse grupo, eu ainda fico mais 2 horas de bônus aí com vocês, tá? Tiagão, obrigado. Eu acho que eu vou tomar a rédea aqui e vou fazer a primeira pergunta, porque eu estou aqui fazendo treinamento comercial dos meus primeiros assessorados aí, e eu queria saber, né, para quem está começando agora ali, que é um corretor iniciante, quando ele toma aquela objeção, eu não preciso do seguro de vida porque eu tenho uma holding, né? Como que um corretor iniciante que não tem a profundidade de conhecimento que você tem, talvez tenha depois do encontro com você, como é que ele sai dessa objeção? Como é que de forma simples ali ele faz o cliente achar que a holding não é uma mágica que vai fazer com que impostos não Olha, sejam olha para cobrados? nós, isso é tranquilo. É que você falar para o cliente o seguinte, então me explica isso aqui, porque eu também quero saber.
Você está num país que tem um dos melhores sistemas tributários do planeta e está me dizendo que por você ter a holding, você não tem que transferir? Então vamos lá. O que que é hold, cliente? Você deixa de ser dono de coisas e passa a ser dono de cotas. Cota não é patrimônio? É. Patrimônio vai ser inventariado, bonitão. Ah, mas eu vou dissolver, não sei o que lá, não, tudo bem. E olha que legal. Essas cotas da sua hold, possivelmente o contador colocou ela a R$ 1.000 cada cota. Para quê? Pagar menos imposto na integralização. Na hora que você morrer, eu vou avaliar pelo movimento dessa hold, numa média fracionada aí dos últimos 5 anos por baixo, que é um método de avaliação que o governo faz sobre um patrimônio quando ele é sobre sociedade, né? Então, essa cota pode valer 100 mil. Você concorda que você teve R$ 99.000 de ganho de capital aí por cota? Na hora que eu somo tudo, eu tenho um pagamento do ITCMD, que é um imposto de transmissão causa-mortes ou doação. E no caso seu, é causa-mortes. Depois, eu tenho que fazer ainda a apuração do imposto de renda. E você concorda que até o período de eu destravar essa hold, que é rápido, ela vai demorar de 3 a 5 dias para voltar a funcionar. Eu não preciso de um caixa? Olha o dinheiro do caixa ainda que a gente vai botar aqui. Você está me dizendo que você não precisa de dinheiro? Nós temos hoje mais 73 tipos de hold hoje no Brasil. Nada mais, nada menos é hold é o quê? É uma PJ que abarca ou abraça várias situações. O cara profissionaliza o patrimônio dele. Eu até parabenizo, que legal que você tem hold. Mas aí eu faço algumas outras perguntas. Sua hold foi feita com quem? Advogado ou contador? Eu sou contador, tá? Mas foi com contador. Ctrl C, Ctrl V. Pegou lá na junta comercial o modelo e abriu. É o meu cliente que achava que tinha hold e ele era sócio único. Aí eu falo assim, deixa eu ver seu contrato social. Você tem acordo de acionista? Não, pô, essa hold sua já tá capenga. Quanto tempo que demorou para fazer? Foi rápida? Foi rápida. Mas você botou patrimônio dentro dela? Ah, eu botei. Ah, então na hora da apuração da integralização nós vamos descobrir muita coisa. Então ele vai ter imposto a pagar para regularizar. Não, mas minha hold é só para a sociedade. Ou acontece o contrário, né? Eu só tenho 1% das cotas e meus filhos 99%. Lindo. Como é que tá o acordo de acionista se seu filho casar? Ou sua filha, sua nora, seu genro? Você está preparado para ele sentar aqui no cantinho aqui, bonitinho? Sabe quem mais trava inventário no Brasil hoje? Cunhado e cunhada. Se fosse bom, não começava com a sigla que começa. São os que mais travam o patrimônio. Nunca participaram, fizeram porcaria nenhuma e são os que mais contestam. Quando você cria um acordo de acionista, você isola, você separa essas relações. E aí você evita o que? A contestação. Mas para evitar contestação, eu preciso da propositura natural de um instrumento indenizatório. Como é que ele chama? Seguro. Quando o juiz vem aqui, ó, fulano está reclamando que aquilo ali está fora da legítima. Não, mas peraí, você tem a indenização, você tem um acordo, você queria mais o quê? Então aí a gente tem essa possibilidade. Então você tem uma abertura maior, você tem uma capilaridade maior. O fato de ter hold, você só diminuiu a carga de apuração, porque o imposto sendo na pessoa física ou jurídica é o mesmo na hora de morrer. O ITCMD vai bater os 8%. A gente está falando de cliente que quando o cara tem hold já bateu o teto máximo. Só que qual que é a diferença? Em vez de avaliar o seu patrimônio de forma separada, que seria muito maior, como você tem lá 50, 40, 30% das cotas, eu vou avaliar aqueles 8% sobre 30. Qual que é o meu trabalho? É avaliar a carga dos 30% que você vai deixar. Só isso. Então, essa é a diferença. O fato de ter hold não exime. Ah, e pelo contrário, tá? Na legislação nova, nessa legislação atual, e é isso que eu falo muito lá inclusive, vou falar nisso na sexta-feira. Se a hold for feita da maneira errada, colega, o cara vai pagar mais imposto do que na pessoa física. Mais imposto. Porque ele vai ter que desembaralhar ela. Aí ele vai deixar um ninho de quiprocó para o cliente resolver. Então, essa é a grande diferença também nesse ponto. Ali eu esmiuço explicando o porquê. E aí eu vou perguntando ao cliente, e muitas das vezes, ele fez com o contador. Eu não vou falar que tá uma porcaria, eu não falo isso. Ó, você fez com o contador, tá, mas ela foi rápida, né? Você sabe que abrir hold é a melhor coisa do mundo. Fazer ela funcionar são outros 500. Então, a diferença é enorme entre abrir um negócio e fechar um negócio. Então, assim,
É nesses pontos que eu vou pegando com o cara. E ele vai entendendo que aquilo que ele acha que foi. Por que o cliente fica tranquilo? Porque vendeu para ele isso, até ele descobrir. Vamos pegar o offshore? Vamos pegar um cliente que ainda. Nossa senhora, eu quero ter um offshore. Nossa, que cara maravilhoso, inteligente. Você não precisa pagar nada. Você conhece um. Talvez ele é mais pobre que o senhor e tal. Chama Silvio Santos. Você já ouviu falar? A família teve que pagar o que o estado de São Paulo inteiro arrecada em um ano. Ela teve que pagar imposto para acessar o dinheiro dele, que está no offshore lá fora. Por lei, dinheiro de offshore não sofre tributação. Só que você vai brigar com o estado. Quanto tempo que você acha que demora uma revisão tributária no estado de São Paulo hoje? Mesmo você sendo o Silvio Santos. Aí o que eles precisaram? Eles pagaram e agora vão tentar reaver isso. Daqui a quantos anos? Se eu tiver apólice de seguro, eu destravo isso. E eu evito que você tenha que bagunçar o dinheiro lá fora. Mas para acessar esse dinheiro lá fora ou nacionalizar esse dinheiro, eu preciso mexer. Sabe o instrumento da Previdência? É a mesma coisa. Ah, mas eu tenho Previdência, não preciso de seguro, não. Ai, bonitão, mas a Previdência, a última coisa que ela serve é para suceder alguma coisa. Ela é para aposentadoria. Pra você bater no imposto. Porque o dinheiro que você acumulou na Previdência, ele inclusive vai entrar naquele somatório dos 600 mil do ano, nessa regra nova. Ih, rapaz, não sabia não. Sabe o dinheiro da Previdência que não vai entrar em inventário e nada disso? É só o do pecúlio, da morte. E aí? O cara, é verdade. Sabe a Previdência? Se eu contestar que esse dinheiro foi dividido de maneira errada, o juiz manda voltar o espólio, eu travo e depois ele vai ser repartido de maneira igual. Sabe com quem aconteceu isso? Com o Gugu. Aconteceu isso com o Chico Anísio, com parte da Previdenciária. Eles deixaram lá, né, o seu boneco de fora do testamento por brigas pessoais. E aí o que aconteceu? Travou tudo. Apesar do Chico Anísio ter deixado mais dívida do que receita. E se no meio do caminho aparecer lá um filho, né? Igual Kinder Ovo, surpresa, só aparece, mas o cara morre. Ele tem total direito sobre a legítima. Sabe como é que eu posso contornar isso, evitando que terceiros adentrem dentro de uma holding empresa? Pela apólice. Ela fica ali uma carta na manga que se alguém vier. Eu, inclusive, tenho um cliente assim: Thiago, eu sei que eu tenho, nunca me procurou. Mas se um dia vier procurar no meu falecimento, e é geralmente quando acontece, né? Eu tenho lá. Aí perguntou da esposa, também eu explico lá no curso, nesse bate-papo. Até mais, Roberta, obrigado aí pela paciência, audiência. Então, o que que a gente tem lá? Por exemplo, a esposa. Você tem que lembrar que os regimes de casamentos mudaram. Regime de casamento, separação, comunhão total, etc., eu estou falando em vida. Agora, no falecimento, para os casamentos recentes, principalmente de 2010 para cá, as esposas não têm direito a metade de nada, elas são herdeiras. Herdeiras e não meeiras, que era metade e não tinha imposto. Meeira é quando é casamento mais antigo, lá atrás, tudo por direito de aquisição. Casamento de 2010 para cá entra na regra nova. Aí o filho e a esposa vão pagar o ITCMD para acessar o patrimônio de maneira igual. Aquela união estável, que é o grande problema hoje, também é a mesma coisa. A gente não tem pensão? Uma criança recebendo três pensões diferentes do pai biológico, do pai que fez a criação daquela criança e do pai afetivo. Tá lá no Rio Grande do Sul. Tá lá. Então, a apólice pode ser um instrumento exatamente para dosar isso. Quando vai aparecer alguém de fora, ou quando eu tenho um filho fora do casamento, de outras relações, se eu falar o seguinte: ô fulano, você prefere assumir a bucha de entrar nessa empresa, nessa organização, ou no dia que eu não estiver mais aqui, eu te dar o dinheiro que você tem, a sua parte em dinheiro? Quem em sã consciência vai preferir outra coisa? Qual que é o instrumento que faz isso? A apólice. A reserva acumulada nunca da Previdência Privada fica disponível para beneficiar imediatamente após a morte do segurado. Não, não fica não. Tem são duas linhas totalmente diferentes. Seguro de pecúlio da Previdência paga a morte. A reserva financeira constituída vai passar por inventário. Não é que ela vai ter tributação. Atenção, ela não vai ter tributação a priori, tá? Porque a interpretação, apesar de ser federal, cada estado, que o ITCMD ainda é um imposto estadual, pode dar sua interpretação. Mas a questão toda é
eu tenho lá 3 milhões, eu tenho 3 filhos e eu coloquei só dois para receber, o terceiro pode levantar a mão e falar que está sendo prejudicado. Entendeu? Então, o instrumento previdenciário não é para amparo o falecimento, ele é para a vida. Eu uso a previdência, muita operação eu uso até a previdência, eu uso outros instrumentos também. Mas eu uso quando o meu cliente ele é muito velhinho. Aí, ou então ele passou dos 80 anos, porque qualquer operação securitária que eu fizer para ele, dentro ou fora do Brasil, vai ficar cara. Aí a Previdência tem o seu porquê de existir. Mas você bater no peito e falar que vai resolver uma sucessão com Previdência é outra coisa. Seguro em grupo, né? O Vida em Grupo. Eu também comercializo. Ele não é para sucessão. Mas não é mesmo. E eu já peguei um bocado de gente falando que, rapaz, eu fiz a sessão da minha empresa no VG lá do banco, lá do outro colega. Eu falei, pô, que beleza. Te venderam gato por lebre. É igual no Tinder, né? Todo mundo é bonitão, malhado. Aí você vai conhecer pessoalmente, fala problema, falta dente. É a mesma coisa. Eu só vou descobrir a natureza daquilo ali à medida que eu vou esmiuçando e vou lendo mais. Por isso, quem se informa, quem se estuda e bota, vai ter mais argumento exatamente. Não é que eu quero convencer o meu cliente. Valeu, Zé William, obrigado, hein? Mais preocupado do que entrei. Ah, isso é bom, é. Isso é bom. Entrar mais preocupado que entrou. Ou seja, a gente provoca aí a certeza de que eu não tenho certeza, né? Não é René Descartes que falava? Quando mais sei do que sei, mais sei que não sei. E todo dia eu tô nessa. Então, assim, a holding dependente se ela é para gestão de negócio de empresa, se ela é para abarcar patrimônio, se ela é para uma operação fora. Gente, as cotas são patrimônios. Hold é uma PJ e ela vai ter todas as dores com a PJ. A hold ela é muito eficiente para duas coisas. Ela consegue funcionar após o falecimento de qualquer um dos sócios muito mais rápida, de 3 a 7 dias úteis no máximo, em comparação ao inventário brasileiro hoje, que a média é de 6 anos e meio, né? Quando vai ser judicializado. Extrajudicial, 3 anos. E a hold também para questões tributárias, mas como nós mudamos agora com as novas BSs, nem toda hold que era feita da maneira que está sendo feita, ela vai ser tão eficiente. E sabe quando que eu vou descobrir? Principalmente aquelas de patrimônio, ou que houve uma doação forçada de cota entre pai e filho para tentar mitigar imposto, etc., na hora que morrer. E o seguro nosso é tão bom que ele consegue prever cagadas futuras do meu cliente. Cara, se você fizer qualquer besteira ali e no dia que você não estiver aqui amanhã, eu não deixo dívida para ninguém. É essa a diferença. E se você morrer no dia que sua empresa estava ruim das pernas? Pô, o seguro vai servir para dar um respiro para o caixa. O CNPJ ele é orgânico, né? Então, essa é a diferença. Ó, tem o rei do consórcio aí, o Amândio Martins, rei do consórcio aí, os fenômenos. Então, assim, cada instrumento tem a sua propositura. Vou aproveitar o Amândio. Depois da palestra do Amândio do Emerson lá que teve no MVP, cara, eu estou estudando algumas viabilidades de consórcio para ser aplicado na sucessão, na questão de criação de ativos para algumas operações específicas que são ligadas à sucessão. Não questão de morte, nada disso, mas é para rastro, lastreio financeiro que a lei agora exige. Mas aí é cena para. Isso eu ainda não sei, né? É só ideia que eu estou devaneando nos próximos capítulos. É igual aqui, ó, de um advogado muito legal. Quer ver? Ó? Olha que legal. A gente acha que não estuda. Olha esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele fala sobre a questão de cripto e tokenização. É do. Cadê ele aqui? São três advogados até de São Paulo. O Daniel Eduardo e o Paulo César. Cara, o dia que eu conversei com eles, né? Ganhei o livro de presente, fiquei até com vergonha do meu não parecia revistinha da Turma da Mônica perto deles. Mas por quê? Os caras conseguiram pegar a legislação aqui e americana e aplicar os criptoativos. Mas aí tem um gargalo. Olha o que está acontecendo com a volatilidade dessas moedas hoje. Será que é para todo tipo de cliente? Não. É essa a diferença. Então, a menina que me ligou hoje, ó, tá tendo a campanha da seguradora de saúde e tal. Se você indicar os clientes, ó, você vai ter tanto. Eu falei, mas e é legal o cara trocar hoje porque tá tendo essa campanha? É legal para mim.
Mas para o cliente é legal. Então, eu acho que quanto mais transparência e mais lealdade mesmo a gente agir com o nosso cliente, com os colegas de mercado, cara, melhor é. De novo, eu podia ficar caladinho como um bom mineiro, ó, comer pelas beiradas, pegar isso tudo que eu tenho aqui, tudo que eu venho estudando ao longo desses anos todos e deixar só para mim. Ninguém é uma ilha. Quanto mais eu não vou conseguir atender o mundo inteiro, nem vocês. Quiçá eu vou conseguir atender todas as pessoas que moram no meu bairro. Só que quanto mais eu falo, muitas das vezes meu cliente conversou com outras pessoas que falaram disso. Aí vence quem está mais preparado em argumento, em tecnicidade e assim por diante. Mais alguma pergunta? Eu acho que tem uma última no chat ali para você, uma pergunta do Marcelo, e aí a gente respeita teu horário, e aí quem quiser mais o conhecimento tem a sexta-feira. Né? Ele falou que quando você se depara com uma holding que tem uma empresa operacional e patrimônio imobiliário da família na mesma estrutura, se você recomenda separar ou não. E o Marcos perguntou se você tem algum Você curso tem algum seu. curso? Pô, Marcos. Chegou Marcos agora. chegou agora. Vou botar aqui para você de novo, Marcos. Essa foto não é só minha de pose, não. Eu tenho dia 27 de março agora, 27, sexta-feira agora, de 8 da manhã até meio-dia. Quem quiser aguentar e tomar um cafezinho depois, nós esticamos até 1 hora e vamos para o almoço, onde eu vou tratar, falando de forma mais densa, mais técnica e mão da massa, disso aqui que a gente está falando em 45 minutos sobre sucessão, inclusive já trazendo coisas frescas lá do livro para esse tempo. Então, se é um mercado que você está interagindo, se é um mercado que você está aprimorando, etc., cara, faz, faz esse curso aí que eu vou estar fazendo dia 27, que talvez vai ser o último do ano. E, de novo, se saírem daqui do grupo de vocês, né, 10 inscrições, eu ainda boto mais 2 horas para vocês aí por minha conta, para esse grupo. A questão da hold operacional é a mesma coisa. É hold, gente. Às vezes eu tenho uma hold em cima de uma hold, de outra hold. Sabe por que que o Vocaro ainda a apuração ainda tá lenta? Exatamente por uma estrutura jurídica muito bem montada. Ele tem a hold dele aqui, a hold da outra ponta. Ele tem a hold até da administração né? Porque um dos defeitos dele era amar demais, né? Então ele também tinha uma hold disso. Ele gera e ele bota outra pessoa numa outra estrutura independente. Só o que eu vou olhar? Quando eu tenho muitas holds enfiadas dentro de processo, a primeira coisa onde que eu vou é quem que faz o dinheiro? Uma hold vai ter que fabricar o dinheiro. Ou uma PJ vai ter que fabricar o dinheiro. Então eu vou olhar ela primeiro. Segundo ponto, quais são as estruturas que conversam com aquela que faz o dinheiro girar? Ah, essa. Aquela outra que está no meio do outro lá, operacional, ela é só operacional ou ela é também de patrimonial? Você quer ver um exemplo de uma empresa que não vale nada? Escritório de advocacia. Quanto que vale um escritório de advocacia? Baratinho. É computador, máquina de café, é... agora, sei lá, máquina para lustrar o sapato. Meia agora, né? O pessoal não está nem usando mais, né? É tudo eterno sem meia agora. Parece cantor sertanejo. Então, assim, não vale nada. Agora, aonde que vale um escritório de advocacia? No volume financeiro que ele gira. E aí eu tenho, por exemplo, às vezes dentro de uma estrutura dessa, eu tenho um cara que esse cara é responsável pelas maiores contas. Então eu não avalio só se é por cota do meu cliente. Às vezes a cota dele é igual de todo mundo, mas o efeito que a ausência dele gera é muito maior. Qual que é o único instrumento que mensura fora do papel, ou seja, fora do jurídico? O seguro. Quantos clientes de vocês você tem aí, de empresa mesmo, do dia a dia, que o cara não está na empresa porque ele está com o nome sujo, está com um monte de travamento, está com bloqueio, não pode ter o nome dele, mas é ele que toca a empresa. Se você bater lá na loja dele, todo mundo vai lá, o dono é o fulano, mas na hora que você pega o contrato é a mãe e a irmã, a filha, né? O cunhado. Inclusive, o Silvio Santos quebrou o Banco Santos por conta de um cunhado, que não tinha expertise. Você vê o tanto que é bom. E aí o que acontece? Eu consigo proteger essa pessoa que não está no contrato. Ela é uma pessoa-chave. Eu consigo mensurar o impacto financeiro. Eu tive um exemplo clássico que aconteceu comigo ano passado. Eu emiti a apólice do cliente, ficou 4 meses ativa só.
Meu cliente, pô, eu tô há 2 anos falando com ele e com a filha. Uma filha é médica, a outra arquiteta. E é uma fábrica de vidro que tem duas pontas, o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Super saudável, o cara é um touro. E aí, o que que eu fiz? Eu vou pegar aqui, ó, como eu mensuro o valor da pólice, né? O que que eu fiz aqui? Eu falei assim, seu Zé, né? Vou pegar esse nome. Você entendeu que o dia que você morrer, ninguém toca mais essas empresas? Porque uma filha sua trabalha no hospital, a outra tá construindo casa. Quem que vai fabricar vidro aqui? Só que é essa empresa que mantém as duas e que mantém a sua esposa. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular quanto que daria esse impacto tributário na sua ausência e quanto que eu preciso para contratar um cara para ficar 10 anos aqui trabalhando para você a peso de ouro. É o valor que eu cheguei na pólice. Esse cara foi fazer uma pescaria no Rio Cuiabá e aí ele passou a faca na hora de cortar o peixe no pé e deixou. Teve uma sepsemia e faleceu em 24 horas. 4 meses com a pólice emitida. Em 10 dias, mais ou menos, a gente já tinha contratado o diretor da concorrência dele. A família, pelo acordo de sócios, vai ficar no conselho, ou seja, ela vai acompanhar o trabalho profissional daquele cara que tem por obrigação entregar o resultado da empresa. Nós desovamos a questão do espólio dele, pagamento de imposto, tributo, etc. A esposa continuou com o mesmo padrão de vida como se ele tivesse vivo. E quem está pagando o salário desse cara, que é o salário mais caro da empresa, é a pólice de seguro, não é o caixa da empresa. Então as retiradas, tudo continua normal. Aí a filha que é médica e a filha que é arquiteta não tem que tirar dinheiro do bolso para sustentar a mãe. Entendeu? Não, ó, uma coisa importante, tá? Eu nunca falo nome de cliente, quem que é e quanto que eu entreguei de capital segurado para ele. E eu aconselho vocês a não colocar. Imagina o seguinte, imagina o padre, pô, acabei de confessar meus pecados, mais sem vergonha do mundo. Aí ele fala, rapaz, teve um que também, eu não vou falar quem que é não, tá? Mas ele falou isso, isso, isso. Então, e muita, eu vejo muito, pô, eu já vi corretor entregando papel, cópia de apólice, agora não tem mais, né? Mas cópia de apólice assinada do outro de uma cidade pequena. E eu falo, cara, você tem confiança num cara desse? E a mesma coisa de capital segurado. É porque também todo mundo fala, ó, oh, apólice de 10 milhões, 100 milhões, né? Ninguém tem apólice de 100 mil. Acabei de pagar agora, inclusive. 100 e pouco mil de capital segurado. Mas que cabia, e era aquilo que vai fazer uma diferença enorme na vida de uma pessoa que é simples. Então, não adianta, porque, de novo, nosso trabalho é equalizar zero. Não adianta falar que é milhões, etc. E outra, também não adianta falar para o meu cliente que ele precisa de 10 milhões de reais e ele só dá conta de pagar dois. E aí, o que que eu mostro para ele? Bom, ou a gente mescla as alternativas, ou a gente trabalha resolvendo um ponto muito central do problema, que é o quê? Pelo menos os impostos. Ou, pelo menos, se você ficar inválido e amanhã você ficar na cama e queimar patrimônio, eu tenho pelo menos 3 anos aí de alguma coisa paga. Eu não dá para pagar 10, vamos pagar 3. Aí é diferente, entendeu? Então, a valorização das apólices vai depender da situação. Se é pelas cotas, se é pelo impacto que a pessoa gera, se é pelo direito de recebimento que aquela pessoa tem, e assim por diante. Aí, de novo, né, eu vendo meu peixe, lá nas 4 horas lá, eu falo isso de maneira mais detalhada, fica mais fácil de entender. Que aí é muita, né, é muita informação para pouco negócio. Mais alguma? Tiagão, Para finalizar a saideira, se não tiver, tudo bem. Acabou meu café e água. show de bola. Então, acho que é, queria te agradecer pela presença aqui, né, do nosso grupo. A gente já está em quase 900 membros aí. Eu, quando eu comecei a Legal. trabalhar com isso, eu queria sempre aprender com pessoas que sabiam mais do que eu. Então eu ia ficar perguntando, os caras, pô, meu, vê se você manda pergunta para os quatro aqui ao mesmo tempo. Coloca nós quatro no grupo, quando você tiver uma pergunta boa para fazer, responde quem tiver lá. Eu comecei a fazer as perguntas, as outras pessoas, pô, Castilho, deixa eu participar desse grupo também. Então começou com 10, fomos a 20, né? Mas a gente sempre cultivou esse hábito de se inspirar em pessoas que fazem um bom trabalho, né? E foi aí que eu acabei me tornando aí, né, um dos caras que também fazia parte desse top 10 aí das seguradoras que eu decidi vender. Então, recomendo para todo mundo, né? Já mandei o flyer do teu encontro agora de sexta-feira. Quando saiu o livro, a sua pré-venda lá
do Avisa Checkmate 2. também. Compartilhei, eu já compartilhei a pré-venda, mandei lá para todo mundo porque eu fui no MVP. E agora, quando sair também, você, por favor, me avise que a gente divulga lá no nosso grupo. Então, gente, obrigado pela presença de todos vocês. Chegamos a bater mais de 50 pessoas aí, né, ao vivo, online. Esse encontro vai ficar gravado, então quem não pôde fazer parte, os colegas, depois vocês podem divulgar hoje. Eu vou tentar subir esse rápido para que na sexta-feira mais pessoas possam estar presentes. Podem procurar direto ali o Thiago no flyer, tem o número dele, é só chamar. Pode falar lá que veio do Despertar, tá? Vocês vão ser muito bem recebidos. Então, Thiago, muito obrigado. E sempre que você precisar de mim, saiba que você pode contar comigo. Não tenho todo esse conhecimento, mas a energia e a vontade de fazer diferente nós temos aqui, tá bom? Nada, eu que agradeço aí, cara. Obrigado, obrigado a todos vocês, a todo mundo que participou. Espero ter lá, né, a turma aí na sexta-feira. Garanto que vai valer cada centavo do investimento com quem atua nessa área, né? Mineiro não perde trem, então vai ser um negócio bem legal, vai ser muito bacana. E ainda mais que vai ser de manhãzinha, de 8 a meio-dia ali. Então vai estar descansado e vai estar com muita coisa nova. Então vai ser um prazer. Tô lá no Instagram também, Thiago sem H, Melo MDRT. Acho que se eu escrever aqui aparece, né? Deixa eu Parece. colocar aqui. Manda no chat aí. Thiago Melo. Peraí, E eu Thiago já Melo tive colegas que fizeram essa MDRT. mentoria que o Thiago vai fazer e me recomendaram muito bem, né? Então, assim, o Bruno Saraiva é um Não, colega meu, vale. E ele tá bem participou e fresquinho, falou, porque tá com cara, lei foi nova, top. tudo novo. E eu agradeço demais. E quem tirou foto aí dos momentos, etc., pode me marcar lá no Instagram também. Aguardo quem puder participar lá no curso, lá vai ser excepcional. O livro saindo, eu aviso. Agora, tem gente que está perguntando: ah, mas eu gostaria de participar, mas eu vou ter algum compromisso, uma reunião. Aqueles que não puderem estar o tempo todo ou nem puderem participar naquele dia, eu vou criar um arquivo que vai ficar disponível por 72 horas em consultoria direto comigo. Então, que aí eu atendo todos os colegas, aqueles que podem participar no dia e os que não podem também, tá? Em senso de igualdade. Obrigado demais. Aí, ó, é a Patrícia Nevola, né, da Horaria. Pena que estarei viajando. Aí, ó, tratando objeções. Você faz assim, Patrícia. Você só fazer o cadastro, já acabou o curso, tá para você, fica 72 horas disponível e meu telefone para tirar dúvida. E eu agradeço a todos vocês, muito obrigado mesmo. Tem muitas pessoas que eu conheço aqui, igual o Amândio, a Bianca aí que a gente conversou aí recente. Tem muita gente bacana que participa aí. O Felipe, que eu tive o prazer de conhecer. E o que precisar, independente de curso, de livro, etc., quiser tirar uma dúvida, eu tô lá no Instagram, manda mensagem, que a gente sempre responde, porque conhecimento é pedra, a gente lapida ela, né? Pedra você pode fazer nada com ela, até escultura. Então cabe a gente saber lapidar a nossa pedra e um ajuda o outro. Ninguém é bom em tudo. Tem muita coisa que eu não entendo nada. Eu sou péssimo de consórcio. Nossa, depois da palestra do Amanda, eu entendi que eu sou muito burro de consórcio, de tudo. Aí eu vou entender do Anderson na parte previdenciária e me surgem mais questões. Pô, tem que estudar mais isso. Então, assim, é igual o colega falou, pô, eu saí mais preocupado que eu entrei. É isso mesmo. Porque o dia que você falar que você sabe tudo e encontrar alguém que fala que sabe tudo, independente de que área, e vamos combinar, né, Nil? O bicho para ter ego grande é tal do corretor, né? Ô, raça, sem vergonha é tal do corretor. Então, é o cara que sabe tudo. Bom, não existe ninguém bom em tudo. Não existe o cara que vai te ensinar com um pozinho mágico o caminho para você faturar tomando suco na praia. E então, assim, é conhecimento, é mão na massa, é o dia a dia, é gastar sola de sapato, é pensar e tá com o mais importante, capital humano, que é o nosso cliente. Brigadão. Vou pegar agora dois meninos, né, meus gêmeos lá no cursinho, na escola de inglês deles lá aqui, que a gente, corretor bom é um CPF e duas propostas, né? Então já faz dois de uma vez. Obrigado mais uma vez, estou à disposição de todos vocês e espero encontrá-los aí. Felipe, brigadão. Um beijo para todo Show de mundo bola. aí e marque lá no Instagram, tire dúvida. Estamos à disposição. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente.